2, ele aborreceu a vida. Eclesiastes 2, do versículo 12 ao 23. A expressão passei a considerar significa, simplesmente, considerai as coisas a partir de outro ponto de vista. Salomão considerou sua sabedoria, do versículo 12 ao 17, e sua riqueza. Versículo 18 ao 23. Sob a ótica da morte. De que adianta ser sábio se, um dia, morreremos e deixaremos tudo para trás? A certeza da morte é um tema que Salomão menciona com frequência em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 1, versículo 4, Eclesiastes capítulo 2, do versículo 14 ao 17, Eclesiastes capítulo 3, do versículo 18 ao 20, Eclesiastes capítulo 5, versículo 15, versículo 16, Eclesiastes 6, 6, Eclesiastes 8, 8, Eclesiastes 9, versículo 2, versículo 3, versículo 12, Eclesiastes 12, versículo 7, versículo 8. Não é fácil evitar esse assunto quando se está analisando a vida debaixo do sol, pois a morte é um dos fatos óbvios da vida. De acordo com o ensaísta francês Montaigne, a filosofia não é outra coisa senão um homem se preparando para morrer. Só está preparando para morrer aquele que está preparando para viver. Ele considerou sua sabedoria, versículo 12 ao versículo 17. De que vale a sabedoria, se tanto o insensato quanto o sábio morrem? Dentre outras coisas, podemos deixar a sabedoria como uma forma de orientação para a geração seguinte. Mas como ter certeza de que os jovens lhe darão o devido valor e a seguirão? A pergunta: que fará o homem que seguir ao rei? Indica que é loucura gerações sucessivas realizarem os mesmos experimentos e cometerem os mesmos erros, quando podem aprender com seus antepassados. Mas, ainda assim, é exatamente isso que fazem. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. Os jovens estão fadados a repetir o que já foi feito antes. Apesar de a morte ser certa para todos os seres humanos, a sabedoria ainda tem mais valor do que a loucura. São tão diferentes quanto a noite e o dia. O indivíduo sábio vê a morte se aproximando e vive de acordo com esse fato, enquanto o insensato caminha na escuridão e é pego desprevenido. Porém, Salomão não considera que estar preparado para a morte é necessariamente um alívio do fardo da vida, pois uma pessoa precisa de muito tempo para aprender a viver só para depois morrer. Tudo isso parece extremamente fútil. Tanto o sábio quanto o insensato morrem, e tanto um quanto o outro são esquecidos. Versículo 16. Por certo, a fama de Salomão permaneceu. 1 Reis 4, 29 ao 34, Mateus 6, do 28 ao 30. Mas a maioria das pessoas famosas que morreram raramente é mencionada em conversas comuns, apesar de suas biografias aparecerem nas enciclopédias. Aliás, observei que essas biografias são cada vez mais resumidas de uma edição para outra. Pelo que aborreci a vida, concluiu Salomão. Isso não significa, porém, que estava pensando em cometer suicídio, pois a morte era justamente aquilo que desejava evitar. Odeio minha vida e, no entanto, tenho medo de morrer, disse o humanista francês Voltaire. Salomão teria concordado com ele. Para Salomão, a vida parecia fútil e irracional e, no entanto, ainda era melhor que a morte. Podemos parafrasear essa declaração como: enfastiei-me da vida. Por mais difíceis que sejam as circunstâncias, um cristão saudável não chega a odiar a vida. É verdade que alguns grandes homens, como Jó,
Jó 3:21 até Jó 7:15. Moisés, Números 11:15. Elias, 1 Reis 19:4. E Jonas, livro de Jonas, capítulo 4, versículo 3. Quiseram morrer. Mas não devemos considerar esses casos específicos como exemplos a seguir. No final, todos mudaram de ideia. O cristão deve amar a vida. 1 Pedro 3:10, uma citação de Salmo 34:12. Dedicando-se ao máximo a vivê-la para a glória de Deus. Podemos não gostar de tudo em nossa vida, mas isso não importa. Vivemos de promessas, não de explicações, e sabemos que no Senhor nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58. Ele considerou sua riqueza, do versículo 18 a 23. Salomão não apenas aborrecia a vida, mas também a riqueza resultante de seu trabalho. É evidente que Salomão havia nascido rico e que havia enriquecido ainda mais pelo fato de ser rei. No entanto, sua observação se refere à vida debaixo do sol, e ele fala em nome das pessoas comuns que ouviam sua argumentação. Assim, ele apresenta 3 motivos pelos quais se sente enfastiado com sua riqueza. Em primeiro lugar, não podemos levá-la conosco. Versículo 18. Um dia, Salomão morreria e deixaria tudo para seu sucessor. Isso lembra a advertência de Jesus na parábola do rico insensato, Lucas 12, do versículo 13 a 21. E as palavras de Paulo em 1 Timóteo 6, do versículo 7 ao 10. De acordo com um ditado judeu, as mortalhas não têm bolsos. O caixão não tem gavetas. O dinheiro é um instrumento de troca, a menos que seja gasto. Não serve para muita coisa. Não serve para muita coisa. Não se pode comer dinheiro, mas é possível usá-lo para comprar alimentos. O dinheiro não aquece ninguém, mas pode ser usado para comprar combustível. Um articulista do Wall Street Journal chamou o dinheiro de um artigo que pode ser usado como passaporte universal para todo lugar, exceto o céu, e provedor universal de tudo, exceto a felicidade. Claro que somos mordomos de nossa riqueza, e Deus é o provedor, Deuteronômio 8, versículo 18, e o proprietário. E temos o privilégio de desfrutá-la e de usá-la para a glória de Deus. Um dia, teremos de prestar contas daquilo que fizemos com suas dádivas generosas. Apesar de não podermos levar nossa riqueza conosco quando morrermos, podemos enviá-las antecipadamente ao usá-las de acordo com a vontade de Deus. Mateus 6, do versículo 19 ao versículo 34. Em segundo lugar, não podemos protegê-la, versículo 19, versículo 20. Pior do que termos de deixar nossa riqueza para trás é saber que talvez a deixemos com alguém que a desperdiçará. E se essa pessoa for insensata e destruir tudo o que construímos? Salomão não sabia na época, mas seria exatamente isso o que seu filho Roboão faria. Mas seria exatamente isso o que seu filho Roboão faria. 1 Reis capítulo 11, versículo 41 até 1 Reis capítulo 12, versículo 24. Muitas pessoas tentam redigir seus testamentos de tal modo que seus bens não sejam desperdiçados, mas sempre são bem-sucedidas. Apesar da instrução e do bom exemplo que podem oferecer, os pais não têm como saber ao certo o que a geração seguinte fará com as riquezas que trabalham para acumular. A reação de Salomão foi se conformar, desesperar, versículo 20, com os fatos da vida e da morte. Como disse um pregador muito simples, devemos todos aprender a cooperar com o inevitável. A morte. Em terceiro lugar, não podemos desfrutá-la como deveríamos. Versículo 21 ao 23. Se não fazemos outra coisa senão pensar em nossa riqueza
e nos preocupar com o que acontecerá com ela, nossa vida se tornará infeliz. Será que é justo labutar arduamente depois, deixar nossa riqueza com alguém que sequer trabalhou por ela? Versículo 21. Trabalhamos com afinco, sofremos aflições e perdemos muitas noites de sono, enquanto nossos herdeiros não passam por nada disso. Parece tudo tão fútil. Pois que tem o homem de todo o seu trabalho e da fadiga do seu coração, em que ele anda trabalhando debaixo do sol. Versículo 22. Nesse ponto, Salomão mostra-se extremamente pessimista. Mas não fica assim por muito tempo. Com um passo de fé, ele chega ao terceiro estágio de seu experimento.